Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje iremos ler aqui no livro de Lucas, Evangelho, capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagras à porta daquele. Aleluia. E desejava saciar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes a chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Glória a Jesus. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Glória a Jesus. Aleluia. É a igreja. Esta parábola aqui que Jesus nos conta do rico e de Lázaro, na época, ele colocou esta parábola para falar para mim e para você que o inferno existe, viu? E o paraíso também existe. O céu é real. O céu é de verdade. Lázaro era um mendigo. Não estou dizendo que só vai se salvar os mendigos. Jesus não quis falar isso. Que só quis se salvar os mendigos. Entendeu? Mas muitas das vezes a gente despreza aquele pequenino e não sabe que ali é um escolhido do Senhor. Que ali é um filho de Deus. Então que eu e você não venha desprezar aquele que aparentemente é mais fraco do que você. Aparentemente ele não tem beleza, não tem formosura, não tem dinheiro. Tá entendendo aí? Que eu e você não venha desprezar o pequenino, porque não sabemos o amanhã. Aí aqui esse mendigo, ele ia à porta do rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa. Mas eu quero que acontecia. O rico era para ter dado um prato de comida a ele. Porque, tá vendo aí? Aí Jesus contou um exemplo lá, de quando morreu. Os dois morreram. Todos nós vamos partir um dia, né? Daqui desta terra. E o que a gente tem feito para o outro lado, né? Porque o próprio Jesus disse: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde os ladrões não minam nem roubam, e onde a traça e a ferrugem não consome. Tesouro no céu, igreja, é o que eu e você faz aqui, em benefício de alguém, e também na obra do Senhor, na obra de Deus, e com os pequeninos do Senhor. O que eu vejo aí é muita gente dentro da igreja, né? Querendo ser melhor do que os outros. Porque tem um carro melhor, porque tem um cargo melhor, alguma coisa. Que eu e você nunca venham desprezar os pequeninos do Senhor. Porque também tem mendigos também que não vão ser salvos, né? Mas também tem ricos também que vão ser salvos e vice-versa. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, igreja. Jesus nos ensinou a amar. Ele deixou o exemplo na sua palavra. Ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se possível, tenham paz com todos. Vamos procurar a paz. Mas o que a gente está vendo hoje dentro da igreja, sabe o que é? É o amor de muitos já esfriou. É o inimigo lançando a desunião, a discórdia, e muitos caindo na lábia dele, igreja. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Mas que o sangue de Jesus venha nos cobrir nesses últimos dias, né, da igreja de Cristo na terra. E aqui a gente vê que o rico, ele foi ao lugar de tormento. Foi para um lugar de tormento. E lá ele era atormentado. Glória a Deus, como a história conta, que ele disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, para que eu me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentada aqui nessa chama. Aleluia, glória a Deus. No instante ele precisou de Lázaro, mas só que lá era tarde demais. Lá já estava debaixo de ordem. Depois da morte, igreja, segue só o juízo, como diz na palavra de Deus. Você que é conhecedor da palavra de Deus, mesmo que não conheça toda, mas alguns versículos,
Eu e você tem que conhecer. Aleluia, glória a Deus. Para saber a vontade de Deus para mim e para a tua vida, igreja. Hoje vivemos pela graça, sim, debaixo da graça. Mas nós temos que obedecer o nosso pastor, que é o Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Só que ele tem cajado também, igreja, para mim e para você. Ele cuida de mim e de você, mas ele tem cajado. Aleluia. Tem ovelhas que levam mais cajadada, porque faz por onde. Mas tem ovelhas que são mais inteligentes. Gostam de obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Procuram obedecer à voz do Senhor. Aí levam pancadas do outro lado, né, do inimigo. O inimigo bombardeia com força. Mas, operando Deus na minha e na tua vida, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. Então, que eu e você venha meditar hoje nesta parábola do rico e de Lázaro. Glória a Deus. E mais adiante ele disse, deixa, pai Abraão, eu e a terra, que eu ainda tenho 5 irmãos lá, para eu ir avisar eles, para que eles não venham parar neste lugar de tormento. Mas só que ali já era tarde. E o pai Abraão respondeu o quê? Não, lá tem Moisés e os profetas. Isso era na época de Moisés, essa parábola que Jesus contou, tinha sido nessa época. Porque Jesus, ele não mente, igreja. Ele não mente jamais, ele é o dono da verdade. Aleluia. Quem mente é o diabo, porque o diabo é pai da mentira. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas Jesus, tudo que ele disse para mim e para você é verdade. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Porque Jesus quer te dar é o paraíso, é a salvação. Mas muitos não estão perdendo esse lugar, este paraíso que Deus tem preparado. Porque só se prende aqui às riquezas. Aquele rico, ele era preso às riquezas. Ele amava mais a riqueza. Ele não foi porque ele tinha riquezas que ele foi parar no lugar de tormento, não. Foi porque ele era apegado às riquezas. Tá entendendo aí? E o seu próximo, que morra de fome. Vê um precisando, que morra de fome. Eu sei que hoje está difícil para eu e você ajudar alguém, igreja. Mas se Deus tocar no seu coração, pode confiar que Deus está dizendo, esse é o meu filho. Esse é a minha filha. Não despreze quando Deus mandar você ajudar alguém. Não despreze. Amém? Que eu e você tem tesouro no céu. Em nome do Senhor, Jesus Cristo. E a paz do Senhor.